Como montar o seu prato de uma forma mais saudável e completa? Meu nome é Evelyn Oliveira, sou médica pós-graduada em nutrologia, tenho certificação internacional em genética. Esse é o terceiro vídeo de uma série de 4 vídeos que eu te ensino os primeiros passos para uma vida melhor com um estilo de vida mais saudável. Não deixe de curtir esse vídeo e se inscrever no canal. A nossa alimentação deve ser baseada principalmente em alimentos in natura e minimamente processados. Quais são esses alimentos? São as frutas, as verduras, os vegetais, as carnes, ovos, cereais, grãos, leguminosas, sementes, tubérculos, oleaginosas. Nesse vídeo eu vou te mostrar 4 grupos que você precisa incluir em todas as suas refeições se você quiser emagrecer e ter uma vida mais saudável. Além de emagrecer, algo muito importante é você sair desse efeito sanfona e conseguir manter o seu peso saudável ao longo do tempo. O primeiro grupo que eu vou te falar é o grupo dos carboidratos. Como eu te disse, a nossa alimentação deve ser baseada em alimentos in natura e minimamente processados. E os carboidratos que você deve consumir no seu dia a dia são os carboidratos mais íntegros na natureza. Os carboidratos mais íntegros são os carboidratos que você olha e já enxerga eles na natureza. Por exemplo, a mandioca, quando você colhe a mandioca, você sabe como ela estava ali plantada. Quando você pensa na farinha de mandioca, no polvilho, na tapioca, você sabe que houve algum processamento da indústria alimentícia, porque na natureza não existe polvilho pronto para ser colhido, ou tapioca, ou farinha pronta. Quanto mais íntegro é o alimento vindo da natureza, melhor ele é para a sua saúde. O arroz integral, por exemplo, passou por menos processamento do que o arroz branco e a farinha de arroz. Consequentemente, esse alimento e todos os outros que são mais íntegros e com menos processamento, eles possuem sim mais fibras e mais nutrientes que são ótimos para o seu organismo. Vitaminas que ajudam na cicatrização, na formação de novas células, na proteção do seu sistema nervoso e do seu sistema imunológico, na visão. Cada vitamina tem a sua função no nosso organismo. Os carboidratos que possuem mais fibras são melhores para o nosso intestino. A saúde da nossa mucosa intestinal precisa muito das fibras. As fibras nos auxiliam a melhorar a absorção dos nutrientes, auxilia também no controle de absorção e metabolização das gorduras, deixando o nível do colesterol mais saudável, auxilia também na absorção e na metabolização do açúcar, da glicose, controlando os níveis de glicose na corrente sanguínea. O que acontece é que o hormônio insulina, quando é muito estimulado, ele aumenta o estímulo de células de gordura, aumentando o risco de obesidade a longo prazo, aumentando o risco de doenças. Além disso, as fibras auxiliam muito na saciedade, o que é fundamental para o seu processo de emagrecimento e manutenção do peso a longo prazo. Nesse grupo de carboidratos entram os tubérculos, as batatas, os grãos, os cereais, arroz e os seus derivados, mandioca e os seus derivados, farinha de mandioca, polvilho, tapioca, cuscuz, todos esses são carboidratos, lembrando que o ideal são os carboidratos mais íntegros e próximos da natureza. Frutas, verduras, de forma geral, todas são boas fontes de carboidrato para o nosso dia a dia.
O segundo grupo muito importante que nós precisamos ter em todas as nossas refeições são as proteínas. As proteínas são fundamentais para nos dar mais saciedade e para manutenção de massa muscular. Inclusive, quem está em processo de ganho de massa muscular precisa comer um pouco mais de proteína. Normalmente, as boas fontes de proteína vêm de origem animal, como por exemplo as carnes, os ovos. Para quem não come carne, nós utilizamos muito as leguminosas, como o feijão, o grão de bico, a lentilha, a ervilha, como substituto. Mas a verdade é que esses alimentos, além de proteína, também possuem mais carboidratos. Nesse consumo equilibrado das proteínas de fonte animal e vegetal, dentro das proteínas vegetais, nós poderemos utilizar também a espirulina, as leguminosas, o tempê, tofu, leveduras nutricionais. O terceiro grupo de alimentos que devem estar em todas as nossas refeições, em conjunto com os carboidratos e proteínas mais íntegros, mais próximos da natureza, são as gorduras. As gorduras já foram muito questionadas, mas hoje a gente sabe que precisamos também de ótimas fontes de gordura na nossa alimentação. Quais são as melhores fontes de gordura para a gente utilizar no dia a dia? São as gorduras também mais próximas da natureza, com menos processamento. Por exemplo, o abacate, ele é melhor que o óleo de abacate, porque quando falamos em óleo, óleo de coco, azeite, banha de porco, todos esses óleos são alimentos mais processados do que o alimento em si, do que a carne, do que o abacate, do que o coco mesmo. Ótimas fontes de gordura são o abacate, o coco, gergelim, as castanhas, as oleaginosas. Carnes, ovos, sempre você tem que priorizar os alimentos mais próximos da natureza, mais íntegros possíveis, com menos processamento. Eles sempre serão melhores do que os óleos, do que os alimentos mais processados. O último grupo que sempre deve ter na sua alimentação são os vegetais. Quando falamos em vegetais, nós falamos em muitas fibras, muitas vitaminas e minerais, que são excelentes para o bom funcionamento do nosso organismo e para a nossa saúde intestinal. Além disso tudo, a grande vantagem dos vegetais é que eles são menos calóricos. Ah, mas é importante pensar tanto assim em calorias? A longo prazo precisamos pensar sim. Afinal de contas, quanto mais processados são os alimentos, mais introduzidos de gordura, de calorias e de açúcares têm aqueles alimentos. É por isso que é muito importante consumirmos os alimentos mais naturais possíveis, porque a natureza, de forma normal, não introduz tantas calorias, tantas gorduras, tantas coisas extras nesse alimento. A natureza é sábia e ela coloca exatamente o que a gente precisa na natureza. O excesso de consumo de calorias a longo prazo aumenta o risco de obesidade e doenças crônicas no futuro. Quando falamos em montar o seu prato saudável, você precisa incluir em todas as suas refeições um pouco de cada um desses 4 grupos. Carboidrato de qualidade, boas fontes de gordura e proteína e vegetais. Quando unimos todos esses grupos, com certeza ficará muito melhor para o seu corpo absorver os nutrientes. Afinal de contas, um auxilia na absorção do outro e auxilia no bom funcionamento do seu corpo. Por exemplo, a vitamina C auxilia na absorção do ferro. O conjunto desses alimentos irá evitar os picos de glicose e de insulina, te dando mais disposição e saúde ao longo dos anos. Para montar o seu prato saudável, você vai dividir ele ao meio e vai dividi-lo novamente. 1/4 servirá para colocar o arroz e o feijão, o carboidrato em si. O outro 1/4 nós usaremos para as proteínas e a outra metade toda nós usaremos para os vegetais. As gorduras serão incluídas na preparação desses alimentos e o azeite de oliva poderá ser usado, por exemplo, por cima dos vegetais, da salada.
Esse é um prato completo, mais saudável e que deve estar presente em todas as suas refeições, sempre pensando que deve haver o carboidrato, a proteína e as gorduras e os vegetais. Quando falamos de uma dieta vegetariana, vegana, nós colocaremos as proteínas embaixo, proteínas vegetais, como as leguminosas, o feijão será colocado aqui em maior quantidade, as castanhas, ervilha, lentilha. Aqui será colocado o arroz e aqui os vegetais normalmente. A tarefa do vídeo de hoje é você conseguir montar o seu prato saudável em todas as suas refeições. Não deixe de curtir esse vídeo e se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo. Até a próxima!